história que aconteceu há alguns anos na Europa Oriental, muito longe na Romênia. Isso foi em julho de 2006. Eram férias de verão e a senhora Sandra prometeu aos netos que, se eles tirarem boas notas, ela os levariam aonde sempre sonharam ir. Na verdade, eles não saíam de casa há muito tempo. Você descobrirá que a vida não é fácil para a senhora. Como ela morava com os netos, ela sempre fez o seu melhor de todas as maneiras possíveis para dar suporte a eles. Às vezes, ela até tinha que trabalhar no campo para sobreviver e economizar. Acontece que o destino foi muito cruel com ela e seus netos. A mulher enterrou a filha e o genro há 4 anos, e infelizmente, eles sofreram um acidente enquanto dormiam. Acontece que eles foram para uma cabana alugada para comemorar o primeiro ano de casamento. O local era perfeito para o casal, estava tudo bem, a esposa preparou um delicioso jantar, porém, aparentemente eles beberam demais e dormiram, logo não perceberam que o fogo estava se espalhando no ambiente. Segundo os investigadores, o culpado de tudo isso foram algumas velas acesas e ambos morreram sufocados. Claro, isso foi uma notícia que chocou toda a cidade. A filha e o marido não conseguiram escapar e perderam a vida como resultado. A partir de então, a avó foi obrigada a cuidar dos netos porque não havia ninguém para cuidar deles. Naquele momento, a mais velha Bia, tinha 6 anos, e o mais novo chamado Felipe, tinha apenas 3 anos, e o tempo passou assim. A mulher finalmente arrumou as malas e eles correram para a estação de trem. Depois de viajar por várias horas, eles chegaram ao local. Agora as crianças estavam se divertindo na praia. Eles caminhavam e tomavam sol todos os dias. As 2 semanas de férias passaram rapidamente. Assim, dentro de 2 dias terão de regressar à sua cidade no leste do país, onde tinham apenas uma pequena casa. Infelizmente, os pais não deixaram nenhum dinheiro para trás, apenas um carro que a avó teve que vender para pagar os estragos no chalé, e mesmo assim não quitaram totalmente essa dívida e não ficaram com a casa porque era um imóvel alugado. Embora o genro tenha herdado uma grande soma de dinheiro de seu pai pouco antes de sua morte, por algum motivo, a conta bancária do homem estava vazia. Com isso, a avó teve que criar seus netos com uma pensão limitada. Como seria o último dia de férias, a avó e os netos seguiram para uma das praias mais movimentadas da região, onde ainda não haviam ido. Como sempre, os netos se divertiam na água e a senhora Sandra os observava com amor. Felipe e sua irmã tinham acabado de construir um castelo de areia quando de repente olhando para o lado a menina ficou atordoada, com os olhos bem abertos correu. Vó, é o pai e a mãe, disse a criança apontando para um jovem casal com a mão. Sem acreditar, a idosa olhou para onde a neta apontava e quase desmaiou. Não podia acreditar porque imediatamente reconheceu sua filha, mas ela parecia um pouco diferente. Surpresa, ela não sabia o que fazer, até chorou de emoção. Então falou aos netos que em breve voltaria, pediu a algumas mulheres que conhecia que também tinham filhos se poderiam cuidar de seus netos enquanto saía por um tempo. A senhora foi atrás do casal, pois não sabia se eles tinham apenas uma semelhança física, ou se algo sobrenatural estava acontecendo. Ela sabia que era inapropriada chegar mais perto sem ter certeza absoluta de que eram realmente eles. Enquanto isso, o casal chegou a uma casa grande à beira-mar, desapareceu lá dentro sem hesitar, a mulher chamou a polícia e voltou para os netos, onde sentaram e esperaram. 4 anos antes desse evento perturbador, um casal estava curtindo juntos em uma cabana na floresta, era Raquel e Joaquim, mas havia outra pessoa, o irmão gêmeo do homem, Pedro. O cara saiu da cadeia onde passou alguns anos de sua vida. Pedro era um rebelde que cresceu convivendo com bandidos e acabou na cadeia. Com isso, levou sua mãe para o túmulo de tanta preocupação. Então, o pai que era empresário deixou todo o seu dinheiro para somente um filho. Joaquim era o completo oposto de seu irmão. Era até difícil acreditar que os dois eram parentes, ao contrário de Pedro. Joaquim não tinha maus hábitos, formou-se com louvor na escola e na universidade, arrumou um emprego em uma cidade como chefe de várias fazendas. Lá ele conheceu sua futura esposa, Raquel, que trabalhava na colheita de hortaliças. Para a mulher, Joaquim não era o tipo de homem que ela procurava, mas era um grande pretendente para o futuro,
pois tinha muito potencial e sem dúvida alcançaria grande sucesso na vida, aliado à gestão que já administrava vários campos de plantio na fazenda. Por outro lado, na casa de Raquel, a relação com a mãe não era boa. Embora ela tentava guiar a filha no caminho certo por meio de sábios conselhos e educação, a garota os ignorava, somente queria viver sozinha sem a mãe. Joaquim olhava para a beleza dela, que realmente o fascinou. Ela era muito esbelta e bonita, e ele era um jovem muito sério, mas que se importava com ela. Ele começou a conversar com ela e a convida para jantar. Ela aceitou, e ele até mandava flores para ela todos os dias. Além disso, escrevia poemas e lhe dava presentes, tudo isso somente para agradá-la. Ele era um verdadeiro cavalheiro que se apegava aos detalhes. Um dia ela se deu por vencida, claro, não porque ela se apaixonou por ele, mas porque ela descobriu que o menino tinha um apartamento muito grande, onde poderia finalmente se esconder da moral de sua mãe. Alguns meses depois, os jovens se casaram. Dona Sandra ficou incrivelmente feliz, acreditando que sua filha finalmente caiu em si e se tornou mais responsável, já que ela gostava muito de seu genro, pois ele era muito educado. Agora parecia que a vida continuaria exatamente como ela havia sonhado. Raquel começou a ter uma vida como nunca antes, comprava vestidos, encontrava-se com gente refinada, alugaram uma casa grande, compraram um carro novo e era muito legal com o marido. Na verdade lhe deu 2 filhos maravilhosos, ela era uma esposa responsável e decente, até que o irmão de Joaquim apareceu. Sua vida não era tão boa na prisão, e enquanto procurava emprego, viu no noticiário que seu pai estava morto, deixando alguns negócios e suas economias. Então decidiu voltar para casa para obter lucro. Mas logo descobriu que o único herdeiro era seu irmão, e ele morava em outro lugar. Então, o irmão foi para lá para enfrentar o seu irmão gêmeo. Mas quando a porta foi aberta, Raquel ficou atordoada. Ali estava o rosto de seu marido, apenas mais magro, o tipo de cara que ela gostava, mais do que um nerd como Joaquim. Ele entrou em casa sem permissão, recostou-se em uma cadeira e começou a falar. Olá querida, você deve ser a esposa do meu irmão, acho que você está um pouco surpresa com a nossa semelhança. Talvez ele nunca tenha falado de mim, bem, não se assuste, somos apenas gêmeos. Pedro era muito ousado, e a mulher adorava esse tipo de comportamento. Isso a fascinava, não sabia como, mas depois de alguns minutos de conversa, ela já estava deitada nos braços do homem, esquecendo-se mesmo que o marido viria a qualquer momento. Ela até deu a ele toda a comida que preparou para o marido. No entanto, por educação, ou talvez por medo de ser descoberta, a mulher percebeu que havia feito algo errado. Então, ela decidiu expulsar o cunhado de casa. Depois que tudo isso aconteceu, Pedro mudou de ideia sobre o irmão, e agora seu interesse estava centrado na mulher, uma jovem muito bonita que não parecia ter 2 filhos, pensou ele. Um dia, ele voltou para a casa de seu irmão novamente. Raquel, não esperava que você entrasse na minha cabeça tão rápido. Eu vi seus olhos encantadores e seus lábios, e percebi que você era a garota dos meus sonhos, e com isso, sugeriu à mulher que separasse do irmão. Ela comentou para Pedro que Joaquim herdou um montante alto de dinheiro e que estava no banco. Ele quer comprar uma casa na capital, ou melhor, nossa mansão. Finalmente estou deixando esta cidade horrível, respondeu a mulher, servindo-se de uma taça de vinho. Ao ouvir suas palavras, os olhos de Pedro brilharam, logo ele elaborou um plano maligno. Bem, ele não amava Raquel, mas sua obsessão por ela e seu desejo de vingança contra seu irmão, a quem ele culpava por sua própria vida infeliz, o amor que ele privava de seus pais, o levava a isso. E ela aceita sem nem pensar nas crianças. Certa tarde, Raquel pediu ao marido que comemorassem o aniversário de casamento em uma cabana que ela havia alugado à beira de um lago na floresta, logo deixariam as crianças com a avó. Joaquim ficou muito feliz, porque ele e sua esposa não ficavam juntos na natureza há muito tempo. Mas o pobre homem não ficaria tão feliz se soubesse que aquele era o último momento de sua vida. Mal sabia ele que Raquel esmagou algumas pílulas para dormir e as jogou em sua taça de vinho. Joaquim bebeu e desmaiou. Assim, a mulher ligou imediatamente para Pedro, que havia chegado num carro alugado, e junto com a mulher o agarraram pelo braço.
sufocando o rapaz no lago, e com isso, o homem perdeu a sua vida. Houve um momento em que a esposa sentiu um pouco de pena por não só tirar a vida do marido com quem vivia há pouco mais de 7 anos, mas também do pai dos seus filhos, mas a mulher foi consolada pelo amante com as suas palavras felizes. Em seguida, colocou seu irmão na cama e a mulher ao lado dele encharcando o local com gasolina e atearam fogo para que tudo parecesse um incidente em que Joaquim morreu com sua esposa. Posteriormente Raquel pegou a identificação da vítima. Então eles tiraram todo o dinheiro da conta de Joaquim e foram para a beira da praia, comprando uma grande casa com piscina e uma vista impressionante, porém mais cedo ou mais tarde a verdade sempre virá à tona. A mulher não conseguia olhar seus filhos nos olhos. Quando a polícia a levou algemada junto com Pedro, ela apenas sussurrou um pedido de desculpas, mas não houve resposta. A mulher era odiada por sua mãe e filhos, agora ficou mais fácil para a avó e os netos, pois conseguiram resgatar parte do dinheiro, assim como a casa para onde os 3 se mudaram. Agora a avó e os netos vão finalmente deixar de se preocupar com o dinheiro. Como você pode ver, o casal confessou tudo o que aconteceu e foram condenados à prisão perpétua. Hoje eles continuam cumprindo suas penas. Sem dúvida a ganância e a inveja são muito grandes, é triste saber como dinheiro e propriedades destroem várias famílias. Se você gostou da história, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Muito obrigado por assistir, um forte abraço.